que quem nos acompanha aqui no programa falou, olha, pergunte aos entrevistados isso. Emendas parlamentares. Muitos dos que nos acompanham falam assim, mas o Congresso fala que precisa cortar gastos. Perfeito. Por que não começa a cortar as emendas parlamentares, que nunca foram tão altas na história da República como agora? Eu pergunto ao deputado Zaratini, por que não? Bom, primeiro, são 51 bilhões de reais de emendas parlamentares, né? Esse assunto estava ficando fora aqui da conversa. Sim. E, na verdade, ele é um dos assuntos centrais na decisão do presidente Hugo Motta, porque houve aquele posicionamento do Flávio Dino, né, que sustou as chamadas emendas secretas, né? Que nunca foram secretas, né? Bom... Foram ou não foram? Não, nunca foram. Não foram? Nunca foram. Essas emendas, vamos dizer assim, né, emendas secretas, né, e sustou, depois teve um atraso no orçamento devido à própria votação no Congresso, que só foi votar em abril desse ano o orçamento, e isso levou a um atraso na liberação das emendas. Então, todo esse processo aí também é um processo que se considera que está irritando o Congresso. E muitas vezes não se vê que a transferência do dinheiro do Tesouro Federal para o município, ela é um processo. Não é o Pix que a gente vai lá com o dedinho e aperta e o dinheiro vai. Não, tem que ter um processo, tem que ter justificativa, tem que ter a legalidade, uma série de coisas para poder ser feita a transferência. E as equipes do governo federal não são tão numerosas assim. Agora, o fato é o seguinte, o Congresso, ao longo desse processo, desde lá do governo Dilma, quando se tornaram impositivas as emendas individuais, até o governo Bolsonaro, quando se ampliaram, porque começou as emendas secretas no Temer com o Rodrigo Maia, e explodiram com o governo Bolsonaro, que não tinha interesse nenhum de controlar o orçamento, para ele tanto fazia, ele jogou na mão do Congresso. Agora, é evidente que o Congresso vai querer continuar controlando o orçamento. É muito difícil abrir mão, né, que os deputados e senadores abram mão daquilo que eles já têm, certo? Que é a possibilidade de direcionar uma fatia enorme do orçamento, mas ele não vai abrir mão. Então, eu acho muito difícil que esse problema se resolva, porque teria que haver uma decisão dos próprios parlamentares contra os seus próprios interesses. Então, isso o governo do presidente Lula deu como fato, porque o que ele pode fazer? Qualquer medida que ele faça no orçamento, na LDO, ela vai ser rechaçada pelo Congresso. Não há possibilidade de mudar isso por enquanto. Deputado Cezinha Madureira, justamente sobre essa mesma questão, como é que ficam, né, no plural, as emendas parlamentares? Alguns dizem que são abusivas, outros dizem que é o deputado que conhece as necessidades da população a quem dirige aquelas emendas. Na opinião do senhor, como é que vão sair dessa? Vale a pena lembrar que nunca existiu nada secreto, isso é número 1. Isso aí é Você lembra do projeto 2630? Pelo número, eu acho que o senhor não vai lembrar, mas se eu falar fake news, o senhor vai lembrar. Porque deram um apelido ao projeto. Deram um apelido às emendas chamada secreto, que nunca foram, até porque o parlamentar precisa mandar um ofício, o município precisa mandar um ofício, precisa mandar o projeto e por aí vai. Desde lá de trás no governo Bolsonaro, vale a pena lembrar que quase a maioria do que foi indicado por parlamentares, na virada do governo, o presidente Bolsonaro faz um decreto cancelando ali, não lembro agora o número, mas cancelou um montante muito grande daquilo que foi indicado por parlamentares. Aí, Zaratini me fala aqui dos 51 bi. Esse dinheiro não tirou do que já era feito pelos ministérios. O que ninguém explica, esse recurso, todos eles eram na caneta dos ministros, antes do governo Temer. E ali começa a dar uma liberdade maior e um poder melhor para os parlamentares. Presidente Bolsonaro, ele faz a sua campanha dizendo, olha, menos Brasília, mais município. Quem é que representa os municípios em Brasília? Os deputados, seja o lá do Pará ou seja do Rio Grande do Sul, do Iapoque ao Chuí. A maior representação, principalmente, são
os deputados que estão lá na ponta, sabendo a necessidade, lá onde tem o índio, lá onde tem problema no Rio Grande do Sul da água e por aí vai. Esse dinheiro não é um dinheiro que tirou de algum outro lugar, não criou-se mais orçamento para colocar nesse orçamento de emendas parlamentares. O que fez foi tirar um certo poder ali dos ministros e trazer para o parlamento. Agora, o presidente Lula está governando com outro orçamento diferente de outros presidentes? Não. A diferença é que a fonte está sendo outra. É importante dizer isso. Quando se falam de orçamento secreto, tem que entender e falar também que este orçamento indicado por um deputado ou senador, ele tem uma visibilidade total daquilo que você faz desde o início, quando o prefeito ou o vereador te manda um ofício que tem que ter um projeto. Agora, o que tem acontecido muito é que o governo, com um apoio muito grande no judiciário, tenta às vezes resolver as coisas não no parlamento e no judiciário, em especial no STF. É isso que tem também irritado um pouco o Congresso, que agora está com um pouco mais de coragem. Veio aí o presidente Lira, agora o presidente Hugo, que em que pese com aquela carinha de novo, mas tem muita experiência, que tem muita coragem e muita lenha para queimar pela frente. Então eu acredito que ele fez o certo. Eu acho que o parlamento está no caminho certo do que fez essa semana. São quase 400 votos, Aratini. Então, não foi apenas uma votação apertada, não. Foram quase 400 votos e, diga-se de passagem, muitos não foram votar para não se expor com as suas com seus espaços que tem no governo, mas gostariam de votar também o que aconteceu essa semana. Significa que precisa de uma nova conversa, precisa colocar no caminho certo, porque o povo lá na ponta não pode perecer. Cristiano Noronha, que é o cientista político, está em Brasília acompanhando e participando da nossa conversa de hoje do Visão Crítica. De uma forma mais sucinta, porque eu quero colocar uma questão no final e a coisa, o tempo corre, o tempo passa, como diria um célebre locutor, o Fiore Giliotti, né? Então passa tudo muito rápido. Na sua visão, como cientista político, essa questão das emendas parlamentares, os volumes e o volume que isso representa hoje, que é um processo histórico que foi crescendo desde o primeiro presidente eleito plenamente democrático, foi o Fernando Collor, a partir de 1990, quando toma posse. Como é que é a sua análise? Bom, Vila, obviamente que tem aumentado muito, é preciso fazer, sim, algum tipo de redução nesse volume de emenda. O recurso é muito expressivo, sem dúvida nenhuma. Agora, eu não vejo que não é resolvendo esse problema das emendas que a gente vai resolver o problema fiscal de forma estrutural do país. Pode dar uma folga, mas existem outras situações. A própria ministra do Planejamento, Simone Tebet, que, diga de passagem, depois dessas recomendações que ela fez, parece ter sido colocada um pouco de lado. Ela já havia falado da necessidade, sim, do Executivo rever essas questões de vinculação de benefícios ao salário mínimo. Essa política de reajuste do salário mínimo é muito meritória para o governo, mas acontece que a gente tem problemas graves fiscais, né? Veja, essa política de reajuste do salário mínimo, só de 2024 até mais ou menos até 2026, 2027, vão representar 100 bilhões de reais em gastos na Previdência. Então, a gente está falando aqui, o governo derrubou esse decreto. Na próxima semana, o governo vai publicar fazer uma regulamentação da questão do IPI verde, reduzindo até o final de 2026, o IPI para automóveis, né, para automóveis não poluentes e tudo mais. Enfim,
Qual é o benefício, qual é a contrapartida tributária para esse? Não foi anunciado. Qual foi vamos dizer assim, a compensação também para fazer o reajuste do salário mínimo? Não foi anunciado. Então, a gente vê sempre uma facilidade enorme tanto uma parte do Congresso que até aceita isso, quanto do Executivo também, de aumentar o gasto, e nem sempre necessariamente trazendo essas fontes de arrecadação. E o próprio governo também, o Congresso Nacional, acaba aprovando, o Fundeb é a medida, houve uma prorrogação, um aumento do percentual do Fundeb também, que acaba vinculando, engessando ainda mais o orçamento. Então, a gente tem um pacoete no parlamento e no executivo também, muito forte, de querer sempre enrijecer o orçamento, deixando uma margem muito pequena, por exemplo, para o executivo e tocando as chamadas reformas estruturantes. Hoje mesmo saiu também um dado de que o legislativo brasileiro ele tem 51% mais servidores do que o legislativo americano, nos Estados Unidos, por exemplo, né? Existem no Brasil muitos desperdícios aí, Vila. Eu acho que o Brasil precisa passar muito um pente fino em todos esses gastos, revisar essas questões. E tem muito dinheiro aí sendo desperdiçado, e a gente está deixando passar, não olhando com atenção para isso, né? Eu já falei aqui, a Simone Tebet, ela fez esse diagnóstico, é importante essa discussão, mas que infelizmente a gente não tem coragem política de enfrentar. A reforma administrativa, o Hugo Mota está fazendo ali, criou um grupo de trabalho para discutir. Não vejo chance disso avançar, mas pelo menos toda essa novela do IOF, acredito eu, e também essa questão dessas medidas provisórias que estão sendo ainda pendentes do governo, ele está trazendo de novo uma discussão que eu acho que para o futuro é muito importante do Brasil discutir essa questão do gasto, discutir desperdício, fazer uma rediscussão sobre a questão orçamentária no país. Esse debate já está muito atrasado e ele é muito urgente, como a gente pode ver nos dados fiscais que são divulgados com bastante frequência aí pelo Tesouro e também pelo Banco Central. Então,